Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de problemas atuais em bioética, para a turma do P8, noite de enfermagem. Sejam bem-vindos. Deixa eu só ajustar aqui a luz, que eu acabei esquecendo aqui e acendi a luz errada. Só um segundo enquanto o pessoal entra, tá bom? Agora ficou melhor para vocês. Boa noite, Gabriel. Samuel, seja bem-vindo. André, boa noite a todos. Vamos ver o pessoal entrando. Pessoal, por favor, só para um controle, vamos dizer assim, um controle interno, para eu saber quem está na aula agora, porque às vezes não dá para saber pelo nickname de vocês quem é quem. Vocês podem estar colocando o nome de vocês, por favorzinho. Eu vi que Gabriel já colocou o nome dele aqui, Luciana Moraes. Só para ter um controle, tá, gente? Gabriel Ferreira. Vamos ver quem tá chegando. Ai, apertei errado aqui. Então, Alisson Menezes. Ai, tá muito gelado hoje. André. Só o pessoal que é dessa turma, tá, gente? O restante não precisa, não. Então, gente, como estão aí na quarentena de vocês? Espero que bem, cuidando não só do físico de vocês, mas também na parte mental, né, que é extremamente importante. Então, que vocês estejam aí com a saúde completa em dia, né, que vocês se resguardem também aqueles aos quais podem ficar, né, mais suscetíveis. Então, a Laninha tá dizendo que tá ansiosa demais, cuidado, tá? Essa ansiosidade pode ser prejudicial. Tente vamos dizer assim, gastar energia de outra forma. Gabrielzinho já raspou a cabeça. Rosinha Cruz está presente. Rosinha Cruz dos Santos. Luciano está dizendo: estou péssimo, estressado, irritado, não vejo a hora de voltar tudo ao normal. Luciana, a gente realmente fica, né? Então, com a mente bagunçada. Então, a gente fica, né? Vamos dizer assim, muitas vezes sem uma perspectiva, porque a gente foi, né, colocado, vamos dizer assim, em confinamento de forma abrupta, né? Não foi algo que foi trabalhado. Então, vocês precisam tá. Não esperava dizer que tava com saudade da faculdade, mas olha a gente aqui para poder tá compartilhando com vocês conhecimento, né? Um tempo aqui pra gente conversar também, para vocês
para vocês desabafarem. Então, que vocês... Boa noite, Larissa. Então, gente, mais sério, tá? Vocês precisam tomar cuidado com a segurança mental de vocês. Como eu tava falando, a gente não foi algo planejado, né? A qual vocês já estavam assim, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, um mês, a gente vai precisar ficar confinado, né? Todo mundo em suas casas, em quarentena. Não, foi uma coisa abrupta para toda a população mundial, né? E infelizmente nós humanos, né, queremos liberdade, queremos tá na rua, queremos fazer as coisas, né, relaxar. Então, busquem alguma forma de vocês extravasar essa energia, procurem fazer uma atividade física, porque também ficar só na frente da televisão, se ficar vendo, né, os canais abertos, vai ser Covid o dia inteiro. E se vocês puderem ficar também vendo filme, série, que procurem algo que faça vocês relaxarem, filmes de comédia, que você possa rir, se divertir, que vocês possam ali liberar a endorfina, tá? Então, a Aninha tá dizendo que não esperava dizer isso também, devido à viagem daqui até João Pessoa ser longa, mas ela queria muito. Então, né, tô com saudade da faculdade. Laninha tem um saco de pancada na casa da irmã que bate nele. É uma forma. Então, quem puder buscar formas de meditação ou formas de fazer alguma atividade em casa, lógico que isso vai depender, né? Quem tem a oportunidade de morar, por exemplo, em casa, tem um pouco mais de espaço do que em apartamento, geralmente. Mas busquem ali fazer alguma coisa. Tá? É indicado que você fique caminhando pela casa, tentem aprender algo novo, tá? Façam desse momento aí algo que vocês não teriam como fazer se tudo tivesse, né, vamos dizer assim, na normalidade da gente. Então, se resguardem, se protejam. Para quem, né, tem a sua espiritualidade que ainda depende de religião, busque, né, como eu falei, meditar, busque contato ali com seu interior e com o superior, né, que no caso seria Deus para algumas pessoas, né? Então é importante que vocês tenham essa parte também, né, a parte mental trabalhada de vocês. Lembrando que o NAD, o Núcleo de Apoio Discente da Faculdade, que a professora Magali e a professora Nilzonete continua funcionando por atendimento virtual. Então, se vocês estiverem necessitando, vocês podem entrar em contato com elas, tá bom? Larissa tá dizendo aqui, boa noite, professora, sou do 8 de manhã, mas vem assistir a aula da quinta porque não consegui assistir na terça. Sem problema, seja bem-vinda, Larissa. Então, a Aninha tá dizendo que espiritualidade é tudo também. Então, Gabriel dizendo que a faculdade já se preparou para as provas, se o calendário permanece o mesmo e se será EAD. Então, Gabriel, quando eu vejo esse nome Dom aqui, eu só quero dizer Dom. Então, Gabriel, o calendário acadêmico, por enquanto, continua mesmo, tá? E aí cada professor vai ter, se não vir, né, nenhuma outra ordem, São Paulo, cada professor vai disponibilizar a sua atividade, né, que vai corresponder à prova de vocês, tá? A prova de vocês já está prontinha, só esperando a data, tá bom? Não se preocupem. Sim, Laninha, de forma virtual tem um telefone dela que vocês podem entrar em contato, tá? Para fazer esse atendimento do NAD. Sim, vamos voltar tudo ao normal, brevemente a gente vai voltar. E como vocês devem estar acompanhando, né, o nível de contaminação aqui na Paraíba tá mínimo. E isso se dá graças a justamente o isolamento, gente. A gente tem que colocar isso na cabeça. O isolamento está permitindo que o vírus ele não se espalhe. Agora, à medida que a gente vai para a rua, que a gente fica trabalhando, que a gente fica se expondo, então o vírus ele vai, né, atingir mais pessoas. Pronto, beleza, Laninha. Então, gente, em relação... Quem for chegando depois, tá? Eu vou pedir... Vai ter um momento que eu vou pedir para ir botando o nome novamente. Quer dizer, novamente não. Quem não colocou,
para poder colocar, certo? Vamos dar continuidade aonde a gente parou na aula passada, tá bom? Deixa eu ver aqui. A gente parou nessa notícia, gente, ou a gente ainda tinha falado mais alguma? A gente estava falando sobre um ex-jogador de futebol, que o respirador que ele estava utilizando, né, que ele utilizava em casa, caiu, e o enfermeiro que estava no plantão, que deveria ter a atenção, né, e os cuidados com ele, acabou fazendo com que o respirador caísse e ele não observasse. Foi nessa parte mesmo, gente, ou teve mais alguma coisa? Porque como eu tenho as duas turmas, aí às vezes eu confundo. Parou nisso, né? Então vamos dar continuidade aqui. Então, um outro caso, né, noticiado na mídia, a gente tem aqui, deixa eu ajustar. Ai, meu Deus, peraí. Tem besteira. Não. Pronto. Aqui. Então, técnica de enfermagem fala de erro que matou mulher e chora, né? E ela pede desculpa por ter justamente causado a morte, né, de uma paciente pelo erro na administração de uma medicação. No caso aqui, neste caso, não foi porque ela errou a via, mas sim ela errou a medicação. Lembram que eu falei na semana passada sobre o excesso de confiança? Por você, às vezes, não seguir protocolos, não seguir checklist, e aí você, pelo excesso de confiança, acha que já sabe fazer, que não tem como errar, e aí acaba pecando, né, pela falta aí, pelo excesso de confiança, tá bom? Então, a paciente, ela era uma fotógrafa e teve uma parada cardiorrespiratória após uma injeção errada. E aí a técnica de enfermagem, que é suspeita de ter aplicado um remédio errado na paciente, né, ela prestou depoimento em São Paulo, foi onde ocorreu o caso. Não é feio perguntar o que, Laninha? Qualquer dúvida, a gente pode perguntar, tá bom? Ah, sim, não é feio perguntar sobre na hora, né, de fazer algum procedimento. Justamente, é melhor perguntar e fazer certo do que não perguntar e causar a morte de uma pessoa. Então, a mulher que recebeu a medicação, ela era fotógrafa, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu logo depois. Depoimento da técnica durou 2 horas. Ao delegado, ela relatou o que ocorreu no dia da morte, né, da paciente, em que ela aplicou 2 injeções na fotógrafa, que passou mal poucos minutos depois de receber as medicações. Ela fala, né, foi-me entregue a medicação errada. Aí a gente abre um alerta. Então, como que a medicação foi dada para ela errada e ela não conferiu? Então, cadê o prontuário do paciente? Cadê a prescrição do medicamento? Né? Por que ela não foi averiguar se realmente era aquilo? Então, ela relatou que ocorreu no dia da... Não, cadê? A medicação certa estava em outro local. Foi um funcionário que entregou a medicação para ela. Nessa troca de plantão, ele entregou e disse para ela que aquela era a medicação que era para ser administrada e o procedimento que era para ser feito. Mas ela deveria conferir, tá? Porque, como a Heloísa está dizendo, tem que conferir sempre. Tem que conferir, gente, porque a pessoa na pressa pode ter trocado o prontuário de um paciente com outro, não foi observado ali o nome, o registro daquele paciente, e como a gente já viu aqui em vários casos, isso pode ser o suficiente para causar a morte da paciente. Nesse caso, essa técnica de enfermagem, né, ela lamentou muito o caso e disse que não há punição no mundo que faça, né, ela esquecer
né, o que ela fez, né, mesmo que involuntariamente, mas foi um erro dela que causou a morte de uma pessoa. Então, Gabriel, os 9 certos, na verdade, né, na Anvisa, se cair em concurso, tem que ser o que está lá, são 9 certos, mas algumas instituições já utilizam 13 certos, tá? Então a gente vai falar sobre eles um pouquinho mais pra frente. Então, Larissa Loren dizendo aqui, com certeza ela é responsável pela paciente e ela está administrando a medicação. Pois é, Laninha está dizendo que o médico pode passar veneno, mas temos que olhar sempre e perguntar a ele porque a medicação, e se achar que não deve fazer, não faz. Pois é, então a gente, no caso vocês, né, futuros enfermeiros, sempre observar qual deve ser a medicação a ser administrada e se a dosagem está certa, né? Como eu falei, a gente vai falar sobre os 9 certos posteriormente, paciente certo, medicação certa, hora certa, dosagem certa, tudo isso aí a gente vai falar mais pra frente. Mas aqui a gente tá vendo que houve um erro, né, uma falha dessa técnica de enfermagem, simplesmente por não conferir se realmente era aquela medicação que a paciente deveria tomar, né, e acabou levando à morte da mesma. Priscila, boa noite, seja bem-vinda, aluna do P9. Então, se quiser revisar aí a aula de bioética hoje, tá bom? Então, continuando, pesquisa mostra que 148 pessoas morrem por dia devido a erros no sistema de saúde. Gente, esse número é muito alto. 148 pessoas por dia por erros do sistema de saúde. Aí vai erros médicos, erros da enfermagem, erros no contexto geral de saúde. Então, a gente já tem uma mortalidade muito alta de pessoas por diversas patologias, né? Por diversas situações de saúde de cada paciente. Pode ter sido um acidente, qualquer coisa. E além disso, ainda existem as pessoas que morrem simplesmente pelo erro do profissional. Então, considera erro médico o erro na administração de medicamentos até a falha técnica em um procedimento cirúrgico ou erro de diagnóstico. Erros do sistema de saúde no Brasil matam cerca de 148 pessoas por dia, segundo a pesquisa divulgada pelo segundo anuário de Segurança Assistencial Hospitalar do Brasil, produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar e pelo Instituto de Pesquisa Feluma das Faculdades Médicas de Minas Gerais. Então, boa noite, pessoal do Mega Álbum, sejam bem-vindos aqui à aula de problemas atuais em bioética para enfermagem. Então, gente, o quanto, né, que a gente vê esses números crescendo, né, o número de pessoas morrendo devido à falta de um cuidado, de seguir padrões, seguir normas, né? Muitas vezes é simplesmente isso que faz com que as pessoas morram. Justamente, Larissa. Além disso, a gente tem a falta de atualização dos profissionais e também a baixa qualificação, que infelizmente muitas pessoas, né, apesar de estarem se formando para a área de saúde, que é uma área que você vai lidar com vidas, no caso de vocês, né, a vida de muitas pessoas vão estar em jogo, vão estar nas mãos literalmente de vocês, e muita gente passa todo o curso empurrando com a barriga, né, levando de um jeito ou outro ali, sem se preocupar muito com a sua própria formação. E aí, quando chega no serviço, né, de laboral, né, da enfermagem, quando for lá exercer, acaba, né, tendo que se deparar com situações onde a vida de pessoas vai estar em suas mãos, e aí, o que é que a gente tem? Os erros ocorrendo, né? Então, eu sempre falo isso, sempre se coloque no lugar do outro, tá? Então, você gostaria de ser atendido por um profissional da forma que você atende, com a qualidade que você atende, né? Então, se você diz que sim, então beleza, você está no caminho certo. Agora, se você tem medo de ser atendido por uma pessoa como você, então você precisa repensar suas atitudes, né, sua qualificação dentro da sua profissão e se aperfeiçoar mais e tentar buscar melhorar essas falhas.
Então, Dias Cardoso está falando aqui. A galera pensa que é porque terminou um superior, não pode perguntar para não passar vergonha. Mas vergonha é perder a vida, uma vida por orgulho. Justamente, né? Então, se você tiver que numa urgência ali, que fazer um procedimento num parente seu. Então, lógico que normalmente isso não iria acontecer, né? Você ficaria separado ali do atendimento de algum parente seu. Mas vamos supor que só tem você ali para fazer um atendimento. E aí? Se você não tem, não se preparou adequadamente? Porque, gente, isso não depende só da instituição de ensino, não, tá? Vocês podem estar na melhor ou na pior instituição. Tudo vai depender de vocês. Ah, eu posso estar estudando na pior instituição, mas eu vou atrás, eu vou procurar vencer aquelas falhas. Ou então, o contrário, eu vou estudar, né? Ou então, o contrário, eu estou na melhor instituição, mas eu não estou estudando, eu não estou me focando, eu não estou me preparando, me qualificando. Então, né, depende de nós, tá? Então, Larissa Loren aqui, passei por experiência em uma UPA, jurei não me tornar um profissional que me atendeu. Fui tão mal atendida que voltei outro dia pior. Então, isso infelizmente ocorre, né? Laninha tá dizendo que o pai dela teve um infarto. Se ela não tivesse noção do que fazer, ele tinha morrido na frente dela. Pois é, a gente não sabe, né, as situações que a gente pode estar lidando. Então, é importante que vocês, né, tenham preparo, né, qualificação para isso. Então, Jailene está dizendo que é sabendo o suficiente, aprendemos a cada dia. Pois é. Então, alguns alunos conversam comigo, professora, gostei da sua aula, tal. Diz, gente, eu aprendo muito mais com vocês, porque vocês, eu não sou enfermeira, né? Eu sou bióloga. Então, a experiência que vocês trazem para mim, cada vez mais eu vou adquirindo conhecimento, tá? Então, na sala de aula, né? Em qualquer aula que eu vou dar, é uma troca. Por isso que eu não gosto quando vocês ficam só calados, passivos, recebendo a informação. Eu gosto justamente disso, dessa participação de vocês, de forma que a gente tenha uma troca, certo? E aí a gente vai renovando experiências e fazendo com que a gente aperfeiçoe o que, né, cada um vai estar fazendo ali. Então, o prontuário é teste. Técnica em enfermagem injetor leite em veia de bebê que morreu no Hospital Centenário. Então, Laninha está dizendo que é tímido, dá para falar pessoalmente. Então, o prontuário médico do bebê de apenas 7 dias de vida que morreu no hospital em São Leopoldo indica que uma técnica de enfermagem administrou de maneira errada 35 ml de leite na veia do recém-nascido que, de acordo, né, com o Conselho Regional de Medicina. Conforme o delegado e o médico do hospital, o material deveria ter sido administrado por sonda. Segundo ele, uma outra profissional da equipe de enfermagem identificou o erro e avisou a médica. No entanto, havia passado 1h20 do ocorrido. O recém-nascido, que estava na UTI neonatal, morreu 2 dias depois devido a complicações causadas pelo erro. O prontuário foi descrito por uma médica que estava de plantão no momento do por 2 médicas que estavam de plantão no momento do incidente. Uma das médicas, inclusive, foi a responsável por comunicar o fato aos familiares da criança. E aí o Conselho de Medicina descarta o erro médico, porque no caso aí foi um erro da enfermagem, né, onde a técnica aplicou pela via errada o leite, né, causando a morte de um bebezinho ali de 7 dias apenas. Então, imaginem, gente, o quanto que isso é doloroso para a família, né, que acabou de ter um bebê, né, e para profissional. Isso, lógico, né, também vai depender do profissional, mas o choque de você ter nas costas, vamos dizer assim, a responsabilidade da morte, né, de uma criança, de um bebezinho recém-nascido. Então, nesses casos expostos na mídia, o Código de Ética do Profissional de Enfermagem sobressai que o profissional deve
responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Aquilo que a gente já falou, a equipe de enfermagem vai ter, né, um enfermeiro ali que ele vai ser responsável e deve ficar, né, com a supervisão ali do que está sendo feito naquele ambiente, né, que ele está administrando, vamos dizer assim. Então, qualquer erro, ele vai responder também. Então, é necessário que haja fiscalização mais efusiva por parte do COREM, Ministério do Trabalho e Emprego, treinamentos especiais para os profissionais, e as universidades, escolas e profissionais de saúde e a população precisam adquirir consciência crítica, reflexiva e comprometida com o combate à má prática de enfermagem. Então, é necessário que haja, né, uma maior fiscalização, né? Vocês pagam aí uma fortuna, porque se for juntar todos os técnicos de enfermagem e enfermeiros que a gente tem no Brasil, vai somar uma quantia muito alta. Só que vocês não veem muito do retorno disso aí. Cadê a fiscalização, né? Cadê ali a atuação de todos os ambientes onde vai existir um profissional de enfermagem e saber se aquilo tá adequado? Então, treinamentos especiais, atualizações para os profissionais também é extremamente importante. Então, a reciclagem, não é porque você faz aquilo há 20 anos que você não precisa se reciclar, saber o que tem de mais atual, né, se aquela técnica foi alterada para uma melhor, coisa do tipo. E, no caso, as instituições, né, universidades, escolas, profissionais de saúde e a população precisa adquirir consciência crítica e reflexiva do combate à má prática de enfermagem, porque muitas vezes nem se sabe qual seria a atribuição do enfermeiro naquela situação, tá bom? Então, gente, vou passar para vocês agora algumas reportagens, tá, que tratam justamente, né, relatam aí essas situações com os erros, tá, no ambiente de saúde, onde muitos causaram morte, outros causaram danos físicos irreversíveis. Então a gente vai ver situação de medicação sendo administrada errada, né, a via sendo utilizada errado, profissional dando plantão, atendendo o paciente sem luva, técnico de enfermagem que vai tirar um curativo de uma criança e amputa o dedo dela. A gente vai ver criança que no lugar de receber sedativo, colocaram ácido, né, e aí causou um dano no esôfago dela e ela tem dificuldade para se alimentar, tendo que fazer cirurgias a cada 6 meses de readaptação, porque vai fechando o esôfago dela. Então, olha o tanto de coisas que a gente, né, vai visualizar agora. A questão também de número insuficiente de profissionais, né, que vai causar uma sobrecarga de trabalho, vai causar uma ineficiência ali na qualidade do serviço prestado e assim por diante. Então, boa noite, Mari, Tamires, Mila, quem for da turma agora do P8 da noite, coloque o nome, por favor, e aí eu vou só apagar a luz para ficar mais fácil de vocês visualizarem o vídeo, tá bom? E aí vocês vão vendo a reportagem do documentário, tá bom? Só apagar a luz. Deixa eu botar aqui assim para ficar melhor para vocês. Prontinho. O que você vai ver agora é o retrato de uma situação alarmante, em que pacientes recebem medicações trocadas. Você fala assim, parece até envenenamento, com a coisa espumando assim. Crianças sofrem lesões graves
A gente começou a sacudir, neném, pelo amor de Deus, não morre. Se mortes são causadas por erros banais, cada vez mais comuns. O diretor clínico do hospital, acontece um caso gravíssimo no seu hospital, o senhor nem conversar com o auxiliar de enfermagem conversou. Estamos no Rio de Janeiro. Fiscais do Conselho Regional de Enfermagem entram no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A superlotação é evidente e regras básicas da enfermagem são quebradas a todo instante. Por que tudo assim não... Eu não lembrei, na verdade, eu acho. Vocês têm material suficiente para trabalhar? No pronto-socorro, a fiscal se espanta com as condições do braço deste paciente, onde um acesso para a medicação foi implantado 6 dias antes. Você vê ali um tecido roxo, que é sinal de infecção. Aquele procedimento, o sinal menor de vermelhidão local tem que ser trocado. Você continua sem luva? Ainda, para botar, mas também necessita. Observamos que ela não fez higienização das mãos entre um paciente. Eu tenho vários pacientes ao mesmo tempo e ela pode estar transmitindo bactérias de um paciente para o outro. E o pior de tudo, Nada sem rótulo, não sei se foi A grande maioria dos pacientes estavam com soros sem rótulos, sem identificação de nome e medicação. uma prática extremamente arriscada. Você não tem identificação do nome do paciente, você não tem identificação do horário daquele medicamento, você não tem a identificação do próprio medicamento e dosagem, você pode ter a troca. A enfermeira responsável pelo pronto-socorro tenta se explicar para as fiscais. Você pode fazer uma identificação menor, mas essa identificação tem que ter. Então por que não faz? Aí eu tenho que ver com a equipe por que não está. O hábito, né? O hábito de estar fazendo aquilo, achar que o erro nunca vai acontecer com ele, que a fatalidade nunca vai chegar àquele profissional. Só no estado do Rio de Janeiro, o número de denúncias contra profissionais de enfermagem praticamente dobrou de 2009 para 2010. Se dependesse apenas dos números, o brasileiro tinha tudo para estar em ótimas mãos. Existem hoje no país 1,5 milhão de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. E a cada ano surgem pelo menos 100 mil novos profissionais. Felizmente, a maioria cuida bem dos pacientes, mas nunca houve tantos erros cometidos pela categoria. Nós temos observado, principalmente nos últimos 5 anos, um aumento muito grande das denúncias, um incremento da ordem de 20% a 25% ao ano, erros simples que poderiam ser perfeitamente evitados se esse atendimento tivesse sido realizado com maior atenção. Nós estamos agora no interior do Ceará, na zona rural do município de Missão Velha, que fica a 600 quilômetros de Fortaleza. Nós viemos até aqui para conversar com a família da dona Maria Laurentino. Ela tinha 78 anos, ela passou mal no mês passado, estava com cansaço, dificuldade de respirar, foi levada para o hospital aqui da cidade e acabou sendo vítima de um erro de uma auxiliar de enfermagem. Entrei com ela no hospital, vi a enfermeira aplicando soro no braço dela. Começou a aparecer umas espumas na lateral da boca. De madrugada, Dona Maria foi transferida às pressas para este outro hospital, no município vizinho de Barbalha. O médico que atendeu ela foi quem falou que ela tinha vindo lá com uma medicação imprópria. Às 7 da manhã, Dona Maria Laurentino morreu. Ela cansava de ir para a roça, mas nós colheu feijão, catava feijão. E minha mãe morreu. No laudo do IML, a causa da morte: embolia pulmonar por infusão de glicerina. No lugar do soro, a auxiliar de enfermagem do Hospital de Missão Velha injetou em Dona Maria uma substância oleosa usada para lavagem intestinal. No sangue, a glicerina causa um entupimento de vasos e artérias e rapidamente atinge o pulmão e o coração. O caso foi parar na polícia. O frasco de soro é este aqui. Repare que ele é bem diferente do frasco de glicerina. Bem diferente. Então, uma coisa que está sendo mostrada aí, a profissional, ela teve muito mais trabalho de improvisar algo que pudesse fazer com que essa glicerina ela pudesse ficar pendurada, do que simplesmente pegar o frasco e ler o nome do que tinha ali. Ela fez o mais difícil
no lugar de simplesmente conferir, né, se o frasco que ela estava em mãos, que seria para utilizar para paciente, era realmente o que ela estava necessitando. Então, a Laninha está dizendo que medicação da via intravenosa errada para reverter é muito complicado. Pois é, né? Dependendo do que for colocado, causa a morte. Ela pegou este líquido e reparou que não havia um gancho para pendurar no suporte. Ela estranhou isso. Então ela pegou o frasco e fez um suporte, veja aqui, com esparadrapo. Em nenhum momento ela leu a etiqueta que estava posta no frasco, que tinha lá glicerina 12%. A auxiliar de enfermagem foi afastada do hospital e indiciada por homicídio culposo. Com a gente, ela não quis conversa. Procuramos o médico que prescreveu o soro para a Dona Maria. Ele é o diretor clínico do Hospital de Missão Velha, um lugar onde medicamentos controlados dividem espaço com grilos. O que era uma medicação errada, cara? Essa pergunta eu não posso lhe responder, que eu não fiz medicação para aliás, eu não administro medicação. O senhor não viu o frasco que ela pegou? Não vi, porque ela foi pegar lá dentro. O médico prescreve e entrega para auxiliar e o enfermeiro que esteja por lá para ver. De acordo com a lei, aliás, auxiliares e técnicos só podem trabalhar com a supervisão de um enfermeiro. Mas não foi isso que aconteceu naquela madrugada. E que não tinha uma enfermeira? Não sei o que dizer. O senhor é diretor clínico do hospital? Bem, mas o que aconteceu é o seguinte: até 22 horas tinha um enfermeiro. Sim, mas de 22 às 5 da manhã não tinha. Eu não sei lhe falar onde estava. Histórias como essa não acontecem apenas em cidadezinhas do sertão. Só no ano passado, o Conselho Regional de Enfermagem em São Paulo recebeu 250 denúncias de erros causados por profissionais da área. 20 deles resultaram em morte ou lesão permanente para os pacientes. Em dezembro, uma auxiliar de enfermagem injetou vaselina em vez de soro no corpo de Stephanie Teixeira, de 12 anos. A menina, que tinha apenas uma virose, em poucas horas morreu. Não vai levar minha filha. Semanas depois, também em São Paulo, uma outra auxiliar de enfermagem decepou a ponta do dedo da pequena Tiffany, de 1 ano, ao tentar arrancar um curativo com uma tesoura. Certos profissionais não estão cumprindo nem o básico da profissão? Me parece que isso é um problema que tem diversos fatores, né? Um dos fatores mais importantes que eu coloco é a baixa qualidade do ensino. Neste hospital particular de São Paulo, sobram vagas para profissionais de enfermagem. Hoje eu estou com mais ou menos 20 vagas. Não desde auxiliar, técnico e enfermeiro. Não consegue preencher? Não consigo. Com 30 anos de experiência, a diretora de enfermagem do Hospital das Clínicas de São Paulo supervisiona mais de 2.000 funcionários. Nós temos observado nos últimos concursos que nós temos tido uma reprovação de 50%. A impressão que a gente tem é que não tem fiscalização dos órgãos de ensino, porque está muito deficiente. Então, gente, a gente vai dar continuidade aí com os vídeos, tá? Mas só para ver aqui os comentários de vocês. Então, né, alguns sem acreditar no que aconteceu. Então, já a Helene dizendo, ela não leu, pois ela fez o mais difícil, foi pegar o frasco, ir atrás de esparadrapo, fazer uma gambiarra, né? Simplesmente se ela tivesse olhado, até porque se aquele frasco ele não tinha algo para pendurar, então, né, porque tinha algo estranho. Era só olhar e verificar se realmente era aquilo que deveria estar sendo administrado ou não. Larissa Loren falando, não sei o que é pior na reportagem fora o óbito da paciente. Lógico, calma, a gente ainda não encerrou, viu? Nada é tão ruim que não possa piorar, tá? Então vou continuar aqui com os vídeos para vocês irem vendo, né? Infelizmente, casos que foram noticiados na mídia, fora aqueles que não chegaram ao conhecimento do público, tá? Para a mãe de Ana Clara, cada refeição da filha é um suspense. Há 2 anos, a menina sofre com as sequelas de um erro cometido por uma funcionária do Hospital Santa Catarina, em São Paulo.
No lugar de um sedativo, a auxiliar de enfermagem injetou na boca da menina um ácido usado para dissolver verrugas. O líquido queimou a boca, o estômago e ainda provocou o estreitamento do esôfago de Ana Clara. A comida era no liquidificador, se tinha um arroz com feijão, tínhamos que bater no liquidificador. Aos 4 anos, Ana Clara ainda não frequenta escola. Tem medo de, na hora da alimentação, ela engasgar. Para evitar o fechamento total do esôfago, a cada 6 meses, Ana Clara tem que tomar anestesia geral e passar por um procedimento de dilatação. Por nota, o Hospital Santa Catarina disse que ofereceu toda a assistência para a recuperação de Ana Clara e que depois do incidente revisou processos internos e passou a reavaliar periodicamente o trabalho das equipes de enfermagem. Mas não são apenas cursos ruins que podem provocar erros. Tem também a sobrecarga de trabalho. No abrigo Cristo Redentor, em São Gonçalo, as fiscais do Conselho Regional do Rio de Janeiro encontram um cenário assustador. 182 idosos e apenas um enfermeiro no comando de 6 auxiliares e técnicos. O recomendado nessa situação seria ter no mínimo 9 enfermeiros e 18 auxiliares técnicos. E você tem pacientes totalmente dependentes da enfermagem. Resultado: prontuários dos pacientes em branco, geladeira de medicamentos com alimentos vencidos, remédios de uso controlado misturados, sem identificação ou data de validade. Em péssimas condições de higiene. Lixo infectante em lugar perigoso. Pode pegar, manusear, cair, ó. E o mais preocupante, pacientes com graves lesões infeccionadas. Isso aí corre risco de vida até. A sobrecarga ocorre também por causa dos baixos salários. Lisete é auxiliar de enfermagem há 17 anos. Trabalha 3 dias da semana num hospital, 3 em outro. E ainda faz um curso de especialização. É cansativo, às vezes chega até a ser exaustivo, dependendo do plantão. Para evitar erros, Lisete se apega aos chamados 5 certos da profissão. O paciente certo, o medicamento certo, a prescrição certa, a hora certa, pela via certa. E assim faz também uma legião de profissionais de enfermagem Brasil afora. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui com você. Lilian é a primeira pessoa que muitos pacientes veem quando renascem de uma cirurgia no coração, no centro de tratamento intensivo. Imagina, você com um tubo na boca, é muito, né? Então fica muito agitado. Seu José acaba de ser transferido para a enfermaria e não esquece a atenção que recebeu. O medo que eu estava era muito grande. E a força que ela me deu, eu me senti a pessoa mais importante do mundo para ela. Essa criança nasceu no dia do meu aniversário, deve estar hoje com os seus 16 anos. Inês fica emocionada ao olhar para os bebezinhos que ajudou a salvar em quase 20 anos de UTI. Ontem ela pegou uma cadeira de balanço pra mim, pra ficar ninando meu filho. A segunda vez que eu botei ele no colo, depois de 17 dias, eu falei, ai meu Deus. Os pais do pequeno Antônio querem ser os próximos a voltar com uma bela foto de agradecimento. Sente acolhido, né? Porque a gente tá frágil, é uma situação que a gente fica muito frágil. Procuramos o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde você viu no começo desta reportagem profissionais de enfermagem trabalhando sem luvas e pacientes recebendo medicamentos sem identificação. Eu acredito também que nesse momento eles estavam atendendo com urgência os casos. Posteriormente veio o rótulo, porque o atendimento é de emergência. Já o diretor-presidente do abrigo Cristo Redentor disse que quer resolver os problemas apontados pela fiscalização em 30 dias. Ele reconheceu que a equipe de enfermagem é pequena, mas que tem limitações financeiras por se tratar de uma entidade filantrópica. E eu não posso, como administrador, aumentar uma folha de pagamento se eu não vou ter condição de cumprir. Nos próximos dias, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio vai enviar um relatório com as irregularidades encontradas nas 2 instituições à Vigilância Sanitária, ao Ministério Público Estadual e às Secretarias Municipais de Saúde. Errar na enfermagem não pode, você pode causar danos irreparáveis à sociedade e não dá para aceitar.
gente. Boa noite, chefinha, coordenadora de enfermagem, Lenilde. Bem-vinda aqui à nossa aula de bioética, problemas atuais de bioética, na verdade, né? Então, vou ler aqui os comentários de vocês, tá? Laninha falou que primeiro tem que acontecer o erro para poder ter supervisão, isso que é demais. Pois é, né? Infelizmente, nem todos colocam em prática ali os procedimentos que deveriam ser executados para que o erro não ocorresse, né? Boa noite, Lidiane. Então, já a Helene está dizendo que a aula é proveitosa. Que bom, que bom que estão gostando. Então, os 9 certos é muito importante, né? Como eu falei, a gente vai falar sobre os 9 certos mais pra frente. Lembrando que é o que é preconizado pela Anvisa, mas que algumas instituições elas já utilizam os 13 certos, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Dias Cardoso está dizendo que o mais cômico é a luva para a proteção do profissional, porque não usá-la. Pois é, né? Então imagine o quanto de infecção cruzada que ela fez, né? O perigo que ela própria, porque eu tô falando ela porque foi uma técnica, né? Que tava ali. Ela própria está se expondo, né? Podendo levar doenças até para a própria casa dela, para pessoas próximas a ela. Então lá ele está dizendo realmente a sobrecarga dos profissionais ajuda para que ocorra esses erros. Sim, mas não justifica, né? Então, a gente viu aqui uma falha muito grave, né, em questão de biossegurança, que é a falta do uso da luva. Tá, deixa eu voltar aqui para eu poder... Isso. Não ficar tão perto do celular. Gente, quem tá apertando o coração aí tem internet, tá? Que acaba bloqueando, certo? Então, por favor, quem tiver curtindo aí a aula, não apertar por enquanto o coração, porque trava, certo? Então, a gente já tinha falado, né, e foi dito aqui no vídeo, excesso de confiança, onde você acha que você não vai errar. E aí, não preciso fazer os procedimentos, não preciso checar. A gente viu ali com uma coisa básica, que era um soro e a glicerina, que foram frascos parecidos, né, mas eles eram diferentes, fez com que fosse colocado ali na veia de uma idosa que veio a óbito. O hospital em condições precárias também, né? Então foi mostrado aí que o hospital ele não utilizava, né, da questão da higiene animais ali, onde se armazenava medicação. Um outro local também com a medicação sem rótulo, sem data de validade, sem nada, né? Então, Deisiane está sendo muito profissional, se garante muito que nunca vai ocorrer acidente sem usar luva. Já viu muito. Tudo bem, Laninha, sem problema. O diretor do hospital, como que o diretor... Boa noite. Sim, quem chegou depois, gente, por favor, vá colocando o nome de vocês, tá? Para eu poder ter um controle aqui de quem tá presente na aula, um controle meu. Então, o diretor do hospital não sabia nem onde estava o enfermeiro responsável ali pelo setor. Como assim? Ele é o diretor do hospital, ele tem que saber disso, né? Ele tem que ter esse conhecimento. A outra lá decepou o dedo de uma criança... por não simplesmente saber como que se retira um curativo. Então, uma criancinha de 1 ano de idade teve o dedo dela decepado. Ácido para tirar verruga sendo colocado pela via oral numa criança, né, causando um dano ali no lugar de sedativo, um dano irreversível para ela, não só físico, mas também psicológico. Então, imaginem o sofrimento dessa criança. Na reportagem ela estava com
4 anos, tendo que passar por várias cirurgias para reajustar ali o estreitamento do esôfago dela. Não frequenta escola porque os pais têm medo dela se engasgar, né, e acabar vindo a óbito no ambiente escolar. Então imagine o sofrimento físico e psicológico para a criança e psicológico para os pais, né? Então, gente, vamos dar continuidade à aula, tá? Temos aqui, a gente vai falar sobre segurança do paciente, tá? Agora a gente vai iniciar a aula do material, a aula 5, tá? Quem tiver aí com material, então podem ir acompanhando. Só que vou passar um vídeo agora sobre aprendendo com os erros. E aí, nesse vídeo, ele tem mais de 30 minutos de duração. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou encerrar essa live, porque ela já está em 51 minutos. Então, eu vou encerrar essa, porque o Instagram só permite 1 hora. E aí, a gente reinicia com a segunda parte da aula, tá bom? Belezinha para vocês? Então, eu vou sair, encerrar aqui. E logo em seguida, a gente reinicia. E eu aguardo um pouquinho para vocês entrarem na aula, tá bom? Então, vamos lá. Encerrando. Até já.